gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Tá bom. Bom, então essa questão dos judeus é importante. A Câmara Municipal fazia o quê na estrutura do Brasil Colônia? Localmente, quer dizer, em matéria que seria uma escala municipal hoje, arrecadava tributos, executava a justiça em primeira instância e nomeava os juízes ordinários. Vamos com calma aqui também. Sabe o que é a instância do judiciário? Tá, vamos lá. Fazer isso rapidinho, porque não temos tanto tempo assim, mas também é importante que vocês saibam. Se você... Bom, como eu sou advogado, fica mais fácil também explicar isso para vocês. Se você, sei lá, quer entrar com um processo contra alguém, né? Você vai lá, me contrata, me paga um bom dinheiro para eu ficar feliz, aí eu vou entrar com um processo para você. Sempre se entra no que a gente chama de... Bom, se for um processo civil, é uma vara, né? Então, vara civil. Então aqui, sei lá, divórcio, direito do consumidor, bater no meu carro, minha vizinha peida muito alto, também atrapalhando, qualquer coisa assim. Contrato, empresa, é civil. Tem vara criminal. Jesus Cristo, meu filho. No intervalo eu vou comprar um rinossoro para você. E tem vara do trabalho. Também tem vara federal, mas não importa. Então, assim, isso aqui seria as varas da cidade. Então, aqui em São José dos Campos, por exemplo, deve ter umas 15, 20 varas cíveis, 15, 20 varas criminais, mesmo tanto também de vara trabalhista. Então, isso aqui seria o juiz da cidade. Vara é da cidade. Isso é a primeira instância. Aí, a primeira instância, ela gera uma sentença. E aí vamos supor que uma das partes não concorde com a sentença. E essa parte vai entrar com um recurso. E aí, o recurso quer dizer, não concordo com a sentença, quero que esse resultado seja examinado não por um juiz, mas por 3, que seria o tribunal. O tribunal está acima das varas locais. Então, não seria mais a primeira instância. Se a gente pensar aqui, TJ São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai ser quem aprecia o recurso, isso aqui seria a segunda instância. Aí, por exemplo, sai o acórdão, que é o nome que é dado para a sentença de segunda instância. A parte ainda tem o que argumentar, ainda tem o que reclamar. Ela tem alguma base para recurso. Ela pode recorrer a uma instância acima do Tribunal de São Paulo. Ela pode ir para a STJ, por exemplo, né? Que funciona na prática no Brasil, apesar da teoria constitucional não prever com esse nome, como uma terceira instância. E aí, se ainda assim não estiver satisfeito, estou resumindo aqui, né? Se fosse um curso de direito constitucional, alguém ia me bater, porque eu estou resumindo. Mas ainda teria uma última instância que seria o STF. Né? Seria uma quarta instância na prática. Então, quando a gente fala que a Câmara Municipal exercia a justiça de primeira instância, eu estou falando que ela está aqui, ó. Ela está na cidade. Né? Quando eu falo que o ouvidor-mor exercia a justiça em última instância, eu falo que ele está aqui. Então, decidiu-se aqui, acabou. Não tem mais... Não gostei da decisão. Azar o seu, vai ser assim mesmo, acabou. Né? Então, enquanto é na primeira instância, cada recurso. Depois que esgotou as instâncias recursais, não tem mais o que fazer. Então, enfim, um basicão para você ter uma noção. Beleza? Então, eles vão exercer a justiça em primeira instância e nomear o juiz ordinário. O que é o juiz ordinário? Ordinário quer dizer comum. Então, eles nomeavam entre os vereadores quem seria o líder da Câmara Municipal, que era o juiz, que era quem exercia enfim, o comando ali. Poderia existir depois na história do Brasil Colônia, que Portugal nomeasse o juiz e ele viesse para evitar a corrupção na cidade. Aí chama juiz de fora, mas isso não importa para vocês agora, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. União Ibérica. Essa é uma data que é importante você guardar, tá? 1580 a 1640. O que acontece? Nós temos uma crise dinástica em Portugal que envolve a Espanha,
por uma série de razões que eu daqui a pouco vou enumerar, a Espanha passa a governar Portugal, e nesse período o Brasil é invadido por uma série de nações. Essas invasões, em parte, em grande parte, e para o seu vestibular a gente pode pensar que totalmente se explicam por conta dessas nações terem inimizade com a Espanha. Então, qual que é a lógica? Portugal e Espanha passam a ter o mesmo rei. Os inimigos da Espanha querem invadir a Espanha. Só que não conseguem, ela é a nação mais poderosa do mundo na época, invencível armada, a marinha espanhola era fabulosa. Então invadem a parte mais mequetrefe da Espanha, que era o Brasil. Então, para você, a forma tem que ser essa. União Ibérica quer dizer, Portugal passa a ser governado pela Espanha, os inimigos da Espanha invadem o Brasil. Essa é a forma. Tá? Então, Portugal e Espanha vão ter os mesmos reis e vão compor o mesmo reino. A União Ibérica é o nome que se dá a esse reino, União Ibérica. Como a gente pode ter, sei lá, lembra da União Soviética? Era um país, chamado União Soviética. Então, União Ibérica era o nome desse reino que era composto pelo que foi Portugal e Espanha. Isso vai trazer para o Brasil algumas consequências. Primeira, o Tratado de Tordesilhas, que delimitava o território, a gente está vendo aqui na tela até agora, ele não faz mais sentido, cai em desuso, porque se Portugal e Espanha agora fazem parte do mesmo reino, não tem para que dividir o território. Então isso vai significar uma expansão territorial, pode destacar aí para mim. E as invasões estrangeiras, sobretudo as holandesas, tá? As holandesas, elas vão ter vários nomes para você em vestibular, daqui a pouco a gente fala delas, eu te peço para anotar. Mas porque a Holanda não chama mais Holanda hoje em dia, né? Ela chama Países Baixos de novo. Então, nessa época, também chamava Países Baixos, que no inglês é Netherlands, e se aportuguesou mesmo nessa época como neerlandeses. Você pode encontrar holandês, Flamengo ou neerlandês em questão de prova. Daqui a pouco a gente anota isso, tá? Agora não é o foco. Então, eu estou falando da União Ibérica para a gente ter essa data na cabeça, tá? Bom, começando a falar um pouco de economia do século XVI e XVII. Então, vamos começar a falar do açúcar. Aqui eu tenho uns troços para te mostrar. Deixa eu abrir outro slide meu aqui. O que a gente teve aqui agora seria um mês de aula da gente num curso regular de 2 aulas por semana, tá? Essas poucas horinhas. Então, vou deixar aqui no jeito já para te mostrar uns diagramas daqui a pouco. Então, as capitanias. Vou manter esse mapa aqui, então. Tá? Bom, primeiro produto a ser produzido em larga escala foi o açúcar. Na verdade, a cana-de-açúcar. O açúcar, se a gente pensar no produto final, depois que ele foi refinado, não era o que a gente fazia aqui. Até porque, você já foi para a praia, né, Caraguá? Então, você já viu açúcar em pote, em região lá? Dispensa em casa, mas o açúcar também empedrado, parece que o pozinho ficou tudo condensado. Já viram isso aí? Com sal também acontece. Isso é muito comum em área litorânea, né? Porque tem muita umidade, maresia e tal. E outra coisa, já viram o saco de estopa, aquele saco de carregar batata, que o pessoal da feira usa? Se eu botar açúcar refinado dentro dele, vai acontecer o quê? Vai cair tudo. Então, exportar açúcar refinado é estupidez, você perde produto. Então, a gente exportava, na verdade, um subproduto da cana-de-açúcar, e daqui a pouco eu te mostro. Tá? E depois eu passo também esse slide para vocês, e aí quem quiser imprimir os esquemas e tal, fica à vontade para não ter que copiar agora e não ter esse problema. Então, o primeiro produto importante da economia brasileira que foi produzido aqui, lembra, o Brasil tinha como função ser uma complexa empresa comercial. Então, qual é o primeiro produto que essa empresa produz? Açúcar. Tá? O açúcar ele vai ser uma atividade bastante mecanizada, e já fala disso, te mostro fotos, mas, sobretudo, está localizada no Nordeste. A gente pode pensar Pernambuco como grande centro do açúcar, pode pensar na Bahia também, mas, sobretudo, Pernambuco. E o nome do maquinário que fabrica o açúcar, o nome do maquinário que transforma a planta cana-de-açúcar no produto que a gente precisa exportar é engenho. Então, o engenho vai ser o nome desse maquinário completo. Né? O primeiro engenho foi construído pelo Martim Afonso de Souza, que não é o Tomé de Souza, é o cara que veio para cá logo que acabou o período pré-colonial. Né? O centro da produção é o Nordeste. Motivos? Bom, o solo de Massapê é um solo bastante fértil
E o clima também é favorável à produção de coisa doce. Assim como no caso da uva, né? Você sabe que as videiras que crescem em regiões mais secas, elas têm uma uva mais doce e, portanto, um vinho mais alcoólico do que aquelas uvas que crescem em região mais úmida, né? Porque o solo ele vai concentrar mais, o solo e a planta concentram mais água. Então, ali era um solo propício. Tanto que a cana brasileira, a cana crioula, sobretudo, ela vai ser muito importante para fazer não só o açúcar, mas também cachaça, destilados e tal. A capitania mais produtiva é Pernambuco. Financiamento da produção. Isso aqui é interessante porque Portugal vai bancar a atividade? Não. A colonização do Brasil, apesar de originalmente ter sido indicada para nobres e ter sido depois executada no governo geral, ela não foi financiada pela coroa portuguesa. Então, como é que os portugueses que vieram para cá colonizar conseguiam dinheiro para construir os engenhos e montar a estrutura? Emprestavam dos holandeses. Agora eu vou fazer uma confusão de coisas aqui, tá? Tem um livro de um sociólogo chamado Max Weber. O livro se chama Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Nesse livro ele vai explicar, numa visão sociológica dele, como que o modelo da ética protestante de valorizar o trabalho, entregar o trabalho para Deus e trabalhar ser um ato de adorar a Deus, então trabalhar muito, trabalhar melhor significa agradar mais a Deus, como que essa ética gera o espírito do capitalismo, que significaria, na visão dele, obter cada vez mais dinheiro. E isso acontece, historicamente, sobretudo nos Países Baixos, que são repúblicas protestantes. Então, tem muito banco lá. Os caras têm muita grana. Por isso que Portugal vai financiar, ou melhor, os portugueses, não o Estado, né? Os portugueses vão financiar com os holandeses esse tipo de investimento. Então, os holandeses vão emprestar dinheiro e fazer uma aliança com Portugal. Então, aqui tem o primeiro nome que eu quero que você grife, ó, Flamengos, com G. Isso é um nome para holandês, tá? É um gentílico. Gentílico quer dizer, sabe, quem nasce em São José é joséense. Então, joséense é o gentílico de São José, né? Quem nasce em Jacareí é presidiário, né? Quem nasce em Caçapava é caipira, né? Quem nasce em Guaratinguetá é o quê? Filho do Frei Galvão, né? Tem essas coisas. Quem nasce em Taubaté é taubatexano, né? Então tem essas coisas, né? Você é de Jacareí, cara? Sinto muito. Sinto muitíssimo. Enfim, eu como bom joséense, apesar de estar 19 anos fora da cidade, ainda mantenho as rivalidades. Enfim, então a questão do gentílico aqui para o holandês ela varia. Pode ser Flamengo, como eu estou falando agora, pode ser holandês e pode ser o que a gente vai anotar daqui a pouco, que é o neerlandês. Então, qual que é a aliança que Portugal faz com... Oi. Batavos, mas o Batavos é mais amplo, ele vai pegar toda a região do noroeste da Europa, não só o que seria os Países Baixos. Pode-se usar? Acho que sim. Eu particularmente nunca vi em prova, não me lembro. Mas pode-se usar. É mais genérico. Se você tiver que... Você não tem que escrever isso na prova, né? A prova é tudo teste. Mas se você ler, reconheça, tudo bem. Mas se tiver que escrever, eu acho que é mais genérico. Então, qual que era a aliança aqui? Portugal vai exportar para a Holanda o açúcar em forma... Já viram rapadura? É tipo aquilo. Vai exportar tijolos de rapadura. Tem lá um negócio chamado pão de açúcar, que era uma construçãozinha mais em forma de montanha, né? Mas é aquilo lá, rapadura. E aí na Holanda os caras refinam e distribuem. Certo? Então, portanto, a Holanda vai participar do comércio do açúcar. Isso é um ponto importante, porque depois na invasão holandesa a gente retoma isso. Como que era a estrutura de produção? O engenho. O engenho, ele é um complexo maquinário. Aqui tem umas fotos de um engenho. O primeiro engenho do Brasil, São Jorge dos Erasmos. As ruínas dele estão em Santos, fazem parte do patrimônio da USP. E a minha orientadora de doutorado é a diretora do engenho há, sei lá, quantos milhões de anos. Então aqui, ó, temos um quadro do Benedito Calixto, mostrando essa máquina que está aqui no meio, de madeira. Esse é um maquinário, é um jogo de polias, cilindros que vão ser utilizados de maneira a moer a cana.
né? E você vê que ali a tração é animal, tem gado andando em volta para moer todo o engenho. O mais comum era a tração, aliás, era a força hidráulica. Então, perto de um rio e tal, você vai ver que tem esse aqui, ó, tem uma roda d'água aqui do lado, ó, né? E também tem os engenhos menores. Esse aqui é muito famoso, esse quadro do Debré, né? Que é uma moenda pequena com escravos fazendo a força de tração, e aqui os dois, um de cada lado dos pistões, passando a cana e recebendo o bagaço, né? Aí o caldo da cana cai aqui embaixo, ó, e vai para uma bacia, né? Então o engenho é um maquinário que transforma cana em açúcar. Um negócio que eu nunca vi cair em vestibular, mas deveria, então já deixa anotado aí, grifado, é: o engenho de açúcar no Brasil colonial é a atividade mais complexa e mecanizada antes da indústria. Essas máquinas, né, até hoje existem lá, depois de 500 anos de história e de uso, estão lá ainda. E você vai em Santos, funciona. Nunca coloquei uma cana de açúcar lá para girar a moenda, mas a moenda está lá. E a madeira de leite. Então, grifa aí: a atividade mais complexa e mecanizada pré-revolução industrial. Então, esse é o maquinário. A lavoura é a roça. Então, ela é propriedade do senhor ou ela é arrendada a outros lavradores. Arrendamento quer dizer aluguel. Então, se você não tiver uma terra, lembra da sesmaria, que é uma doação? Se o cara não tiver, ele pode alugar de alguém que tem. Isso é muito comum na roça até hoje, né? Então, eu arrendo uma terra, planto lá e no final divido o lucro. Isso é o que a gente chama de cana obrigada. Por quê? Essa cana, pensa assim, ela não tem um engenho próprio. O cara não tem um engenho, que é muito caro, é um maquinário muito complexo, portanto muito caro. Então o sujeito não tem esse maquinário, ele tem uma lavoura de cana arrendada. Então, como é que ele vai moer aquela cana? Se ele não moer a cana, não serve para nada. Então, o que ele faz? Ele paga para um senhor de engenho, ele é obrigado a pagar um senhor de engenho para moer a cana dele. Certo? Então, cana obrigada quer dizer isso. Tá? A mão de obra na lavoura e no engenho é escrava, né? Mas também existiam trabalhadores que não eram escravos, que eram assalariados, então livres, brancos, mulatos, tá? No final do período da escravidão, até negros libertos que eram contratados e ganhavam algum salário. Então, feitor-mor é o único que eu quero que você guarde. O feitor é chamado de os braços do Senhor, as mãos e os pés do Senhor, é aquele que é o gerente da produção, aquele que organiza os escravos, que disciplina, ou então trata com violência, né? Aí tem outros tantos que são assalariados. Por exemplo, você sabe que a fazenda não fica no litoral. Então tem que ter alguém para ir até o porto negociar a exportação. Esse cara é o caixeiro, agente comercial. Tem que ter alguém que faça contabilidade de estoque e de dinheiro. Esse cara é o escrivão. O mestre do açúcar tem que ser aquele que sabe fazer o processo de transformação da cana em rapadura. Então ele é o engenheiro da produção. Eu te mostro um diagrama daqui a pouquinho que fala disso. E o capitão do mato, talvez seria o segundo mais importante vestibular, é um sujeito que vai fazer a repressão aos escravos e caçar os fugitivos, aqueles que fugiam e formavam lá os quilombos, por exemplo, né? Deixa eu ver se tá... Olha aqui, esse aqui é de Santos, ó. Essa moenda aqui que está no quadro do Debré, ó, uma fotografia de uma que tem quase 500 anos em Santos. Você vê que é madeira já bem ressecada, mas, bicho, deu uma lixada e passar um verniz aí, cara, funciona, né? Isso aqui é um diagrama que eu fiz, depois eu passo para vocês se quiserem, tá? Mas só para você entender, tudo que está dentro do retângulo vermelho acontece dentro do engenho. Então é muita coisa, é uma atividade muito complexa. Tá? Eu não vou passar um por um, porque a gente não tem tempo e também não é o foco na ESA. Mas depois eu passo para vocês se vocês quiserem. Tá? Isso aqui é o canavial, para quem nunca viu. E isso é a cana crioula. Chama crioula por conta da folhagem dela aqui. Ela é muito mais doce que a cana caiana, que é a cana do Sudeste. Então é uma cana bem gostosa e bem útil para fazer não só a rapadura, como também destilados, né? Tem muita sacarose. Sociedade da época do açúcar. Possuir o escravo significa um critério de status social. Então, a pessoa que é livre, para ela ser considerada de fato livre, ela não pode trabalhar com as mãos. Ela não pode trabalhar na roça, ela não pode nem na própria roça.
ela não pode trabalhar na própria lavoura, ter uma terrinha, porque senão ela vai ser vista como alguém que não é, alguém que é diminuído, alguém que é secundário socialmente. Então era muito comum as famílias comprarem pelo menos um escravo. E tinha gente que arrumava emprego assalariado para o escravo e vivia do salário dele. Né? Tem escravo de ganho, que é o nome que se dava a isso. Então, é um critério importante para o status social. E aí tem uma segunda linha, ócio confundido com liberdade. Dá uma destacada nisso aí, quando a gente fizer a revisão de história geral, a gente vai retomar essa ideia de ócio, que na Atenas clássica é muito importante. Ócio é entendido como o contrário de trabalho. Então, ócio sempre foi, ainda hoje tem esse sentido, é o contrário de trabalho. O que mudou historicamente é o que é trabalho. Hoje em dia, nego que fica rebolando no TikTok é trabalho, o cara ganha dinheiro, faz contrato. Então, se eu for voltar na época clássica da Grécia Antiga, da Roma Antiga, o trabalho é considerado somente aquilo que eu faço com as mãos, que deixa calo nas mãos. Então, o trabalho intelectual, o trabalho de estudar, o trabalho de ensinar não é trabalho. Música não é trabalho, arte não é trabalho, filosofia não é trabalho. Então, é nesse sentido que a gente está falando de ócio. Para o cara ser livre, ele não pode praticar trabalho manual. Ele tem que ter pelo menos um escravo que faça trabalho manual para ele, senão ele não é livre. Né? Não que ele seja legalmente considerado escravo. A gente não está falando de coisas que são legalmente constituídas. Estamos falando de critério social, né? Status social. A mesma coisa, né? Sei lá, se você olhar para alguém aí que não tem um celular no bolso, você fala, putz, esse cara aí é paupérrimo, né? Então, pobre de marré, marré. É a mesma coisa, a gente não está falando de fato do que a pessoa é, está falando de status social. Né? O senhor de engenho é o fidalgo do açúcar. Fidalgo, na literatura portuguesa, quer dizer o quê? Nobre. Né? Então, ele é como se fosse o nobre do Brasil. Né? Ele é o subordinador, quer dizer, ele está acima do clero e de pequenos proprietários. O padre vai visitar ele para pedir lá para ele dar uma doação, para fazer uma igrejinha, a capela fica dentro da fazenda dele, ou então vai ter uma festa, quem patrocina é ele. Né? E aí nós temos alguns espaços, por exemplo, a Casa Grande, que seria a residência do proprietário, que está uma foto de uma Casa Grande em Pernambuco, né, do Engenho Moreno. Então, uma casa realmente muito grande, mas tem esse nome também por uma questão cultural. Esse pavimento térreo, você está vendo que o terreno não é plano, então se fez uma estrutura de alicerce para se construir de forma plana a casa. Dá para ver isso? Está pequenininho, mas dá para ver, né? O andar térreo seria cozinha, depósito, é o segundo andar que começa a casa. Tá? Dezenas de quartos, enfim, bastante grande mesmo. Ela serve como fortaleza, geralmente fica num lugar mais alto, dá para você ver não só se vier algum indígena atacar, como ladrões, como também uma revolta de escravos. Né? Aquela pergunta que muitos fazem no colégio, professor, mas por que os escravos não se revoltavam o tempo todo? Eles se revoltavam o tempo todo. O tempo todo, literalmente o tempo todo. Eu tinha todo dia, por isso que tinha capitão do mato e feitor, que era para o dia inteiro ficar escoteando quem estava com as ideias meio loucas na cabeça. Né? Meio louca, tipo liberdade, assim, sabe? Então, enfim, acontecia, a violência era constante. E aí, a grande dicotomia, a grande imagem que se faz por oposição da Casa Grande é a senzala. Né? Isso aqui é o engenho em Pernambuco também. E aí eu tenho dificuldade de falar que a senzala é uma habitação, porque ela não tem dignidade para isso. Né? Se você for viajar aqui pelo interior do Vale do Paraíba, Baranal, por exemplo, tem muitas fazendas de café da época do século XIX, tem senzala lá também. Se entrar dentro, não dá para você falar que aquilo ali é uma habitação. Eu chamo de viveiro. Então é viveiro, onde você amontou um monte de escravo lá, tranca a porta e tchau. Né? Então, condições bastante indignas, condições de saúde, higiene bastante precárias. Né? Então, Casa Grande senzala, essa é a grande oposição social, econômica desse modelo. Né? Tanto que é o nome de um livro importantíssimo do Gilberto Freire, que é um sociólogo historiador brasileiro. E também temos os marginalizados. Quem? O povo de Jacareí? Pode ser. Tem os brancos pobres, como eu falei para vocês, o cara tem que ter pelo menos um escravo para ser considerado, né, como parte daquela sociedade. O cristão novo, que é um judeu, geralmente comerciantes, já falamos também. E o mulato. O que é um mulato? Mulus, em latim, significa híbrido. Então, o mulato é aquele que não é nem negro nem branco, ele é híbrido. Então, geralmente, é uma negra que pode ser que aconteça, dela se engraçar, se apaixonar por um
branco, mas o que é mais comum ela ser estuprada mesmo, né? E aí ela vai dar à luz a um filho do senhor de engenho ou de algum, né, filho dele que não é preto, não é branco, é mulato. Então esse cara geralmente é um filho bastardo, trabalha como jagunço. Jagunço faz tudo, né? Então seria ali a parte da milícia, certo? Aí na folha de vocês encerramos, né? Beleza. Então vamos para a próxima. Deixa eu abrir aqui. Esse termo fidalgo também seria filho de algo? É que assim, em Portugal, esse termo é uma corruptela de filho de algo. Fidalgo. Fidalgo. Né? Eles falam muito de maneira para dentro. Em Portugal tem dificuldade, eles falam muitas palavras. Quando você fala, sei lá, quero comer um peru de Natal com farofa. Um peru de Natal com farofa. É um negócio muito doido, cara. É outro idioma. Apesar de ter a mesma raízes, é difícil de entender. Então, é uma corruptela, né? Filho de algo virou fidalgo. Mas o que significa isso? Significa nobre. Então a ideia é essa. Deixa eu abrir aqui a segunda. Está como 3 e 4, né? Isso, beleza. Bom, então aqui a gente vai acabar a colônia. Então vamos falar sobre as invasões estrangeiras. Deixa eu abrir também aqui algumas imagens. Temos as francesas e as holandesas, tá? As mais importantes são as holandesas, então a gente vai focar um pouco nelas. Mas por questão cronológica, a gente começa pela França. Bom, invasão francesa. Tanto uma como outra, tá? Tanto a francesa como a holandesa. Tem duas fases. Todas elas tiveram duas fases, duas invasões, por assim dizer. No caso da França, temos duas em épocas diferentes. No caso da Holanda, temos duas em épocas próximas. Então, primeira invasão francesa, chamada França Antártica, no Rio de Janeiro, 1555 a 1567. Então, é um negócio meio decorebinha mesmo, mas não tem muito o que fazer. Guarda o nome e a data. França Antártica, Rio de Janeiro. Há 20 anos eu tinha uma piadinha sobre isso, mas eu acho que... Existe cerveja da Antártica ainda? Não, né? Existe? Eu nunca mais vi, mas eu fazia essa piadinha, ó. Rio de Janeiro, praia cerveja, cerveja Antártica. Então lembra que França Antártica é o Rio de Janeiro. Então eu sempre fiz essa piadinha, mas não faz tempo que eu não vejo essa cerveja por aí, então não sei se... Mas dá para se decorar. 1555, então comecinho do século XVI, comecinho do período colonial. Objetivo da primeira invasão francesa, grifa aí, acesso ao pau-brasil. Então eles queriam o produto que era típico do pré-colonial. Né? A gente está aqui logo depois, então não tinha nem engenho no Brasil produzindo muita coisa nessa época. Então pau-brasil. Local, Baía de Guanabara. Os nomes aqui eu não quero que você decore, não, só para a gente constar. A primeira expedição que o governo geral fez para expulsar os franceses foi feita pelo governador-geral Mendes Sá. Ele expulsou grande parte dos franceses, mas ele não fez duas coisas. A primeira é expulsar 100% deles, e a segunda é ocupar a região. Porque se eu vir e falo para você, essa cadeira é minha, sai daí. Você fala, não, eu que estou aqui. Não, mas a cadeira é minha, pode sair. Não, mas eu que estou aqui. Eu te como na porrada e tiro você da cadeira. E eu falo para você, a cadeira é minha, não senta mais não. E eu vou embora, o que você faz? Sente de novo. A única forma de eu garantir que você não sente de novo é se eu sentar, certo? Então ele não ocupou a terra que foi invadida. E aí temos uma outra expedição depois, do Estácio de Sá, sobrinho do Mendes Sá, nome de faculdade vagabunda hoje em dia, né? Que expulsou definitivamente os franceses e fundou uma cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro. E aí se fundou aquela cidade que vai até hoje existir. Né? Cidade maravilhosa, cheia de bala perdida para lá e para cá. Se não botar essa porcaria no YouTube depois, eu vou tomar um processo. Bom, então, depois de bastante tempo, nós temos aqui uma segunda invasão, a França Equinocial no Maranhão. Equinocial, lembra, equinócio tem uma questão com movimento geomorfológico e questões de cartografia e geografia, né?
Não sei porquê, para mim isso parece muito com o norte. Não sei se tem alguma relação, mas enfim. Então, guarda que a França Antártica é Rio de Janeiro, que a outra é Maranhão. Tá? Mas guarda isso, porque já teve questão em várias provas de querer confundir com isso, ou perguntar qual outra invasão francesa teve no Brasil antes dessa, aí pessoal marcava lá Guiana Francesa, que nem uns babaca, e Guiana Francesa nunca foi do Brasil. Né? Quer dizer, tentaram, enfim, não importa. Durante o governo do João VI invadiram ali, mas não importa. França Equinocial, Maranhão, aí não tem pau-brasil. Então, qual que é o objetivo dos franceses no Maranhão? Cana-de-açúcar. E aí, uma outra coisa importante, grifa para mim, drogas do sertão. O que é isso? Chamadas também de especiarias da colônia. São plantas típicas... Oi? Plantas típicas da flora brasileira que são interessantes como temperos. Então, por exemplo, baunilha, cacau, salsa parrilha, urucum, um monte de coisa, açaí. Não que Dom Manuel III, rei de Portugal, tomasse aquele açaí de 700 ml com leite ninho que vocês tomam por aí, né? Mas o coquinho latino, né? Comer aquilo no norte é uma frustração imensa, porque você espera, né? Açaí na tigela, aqui em Belém do Pará. Não chega um peixe, arroz, farinha e um açaí por cima, né? É um negócio muito anticlimático. Eu costumo dizer que é a capital mundial do açaí é São José dos Campos, porque tem uma natureba, aqui se faz açaí de verdade ainda, se bate a pouco, naquela porcaria daquele açaí que tem em São Paulo, que é frute, gosto de geladeira, né? Aqui, toda vez que eu venho pra cá, eu tenho que ir no natureba tomar um açaí com lascas de chocolate branco, né, para manter a tradição. E no Cadu também, que é muito bom. Né? Eu falo para os meus alunos de São Paulo direto, se você for para o interior, vai no Cadu Lanches. Você tem que comer aquilo lá. Cadu Lanches é maravilhoso. Enfim, paga nós aí, Cadu Lanches. Podia patrocinar o nosso almoço. Na última vez que eu vim para cá foi feijoada, não foi? Foi a última vez? Rodízio de feijoada, ideia genial do Matrix, né? Todo mundo depois do almoço assim, assistindo aula, porra. Enfim, então, droga do sertão é isso. São produtos coloniais que são especiarias da colônia. Eles fundaram um povoado tal do Maranhão. Quem foi São Luís? Um bom chute. Um rei da França. Qual? Ele participou... 1 milhão não, tem 19. Mas tá bom. Ele participou da terceira cruzada, chamada Cruzada dos Reis. Aí eu falei daquele aluno meu pra vocês que me falava que as perguntas de arrombado que eu fazia, eu botei uma prova uma vez. Explica a relação da Terceira Cruzada com a invasão francesa no Maranhão. Ninguém nem remotamente chegou perto da resposta. Aí ele veio me perguntar, eu falei, mas é uma coisa evidente, não é? O rei francês Luís foi para a Terceira Cruzada, morreu, foi canonizado. São Luís, em homenagem a ele, que é a cidade maranhense, que fundada pelos franceses, chama-se São Luís. Que pergunta de arrombado, professor. Mas enfim, né? O vestibular nunca perguntou isso, mas deveria. Essa primeira invasão francesa foi motivo de tirarem o Duarte da Costa? O segundo governador geral. O Duarte da Costa, foi ele que renunciou? O Mendes Sá é o terceiro governador-geral, o Duarte da Costa foi o segundo. Se eu não me engano, o Duarte da Costa ele foi demitido por conta de comportamento devasso dos membros do governo. O Mendes Sá renunciou. Não sei por que tem uma besteira em livro didático de falar dos 3 primeiros como se eles fossem importantes. Não são. Né? Tem tantos outros que são mais importantes e mais interessantes que os 3 primeiros. Aparece sempre. Também vestibular nunca cobra isso. Mas, se eu não me engano, ele foi demitido, o Duarte da Costa. E aí o Mendes Sá assume e vai resolver o problema do Rio de Janeiro. A questão mais importante do Rio de Janeiro, que eu não falei porque não cai na prova, é a questão do protestantismo. Essa é uma questão interessante. Mas, enfim, você pode falar disso depois. Então fundaram São Luís. Território: Maranhão, norte do Tocantins, Pará e Amapá, região norte. Tá? Isso aí E também outra coisa, não importa se hoje é Nordeste ou não, na época era Norte. Tá? Litoral é oposto a sertão. Então, hoje em dia, quando eu mudei para São Paulo em 2008, eu achava muito engraçado o povo falar para mim assim, você veio do interior. Porque para mim, interior é Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Canas, né? São José é interior, pô. E eu entendi que na capital, São Paulo é a capital, o resto é interior. Nessa época é a mesma coisa, tem litoral e tem sertão. O que não é litoral é sertão. Você fala sertão para você hoje, você vai pensar no cara comendo cacto lá no Ceará. Não.
Qualquer coisa nessa época que é interior é sertão. E aqui é a mesma coisa, né? Então a gente tem a região do Maranhão, norte do Tocantins, Pará e Amapá, que hoje uma parte dela talvez, acho que o Maranhão está no Nordeste, né? E aí, nessa época, tudo norte. Tudo norte. Bom, e aí temos uma expedição que expulsa os caras e começa a colonizar o norte. Então, o início da colonização do norte do Brasil se deve à invasão francesa, tá? E essa colonização do norte do Brasil, ela vai envolver muito a exploração de droga do sertão. Então já fica essa dica aí. Vamos aos holandeses. Bom, 1580 a 1640, período da União Ibérica, como nós falamos. Por conta da União Ibérica, e outra coisa, tem uma questão que é, a Holanda, os Países Baixos, eram inimigos da Espanha. Tem uma série de guerras que envolveram eles, não vou ficar te falando um monte de nome à toa, mas o fato é, a dinastia que governava a Espanha, que era os Habsburgo, estava em pé de guerra com os Países Baixos e com basicamente toda a Europa continental nessa época. Então, tinha uma grande má vontade dos europeus da época com relação à família real espanhola. E aí, nesse meio do caminho, a Holanda fazia parte dos domínios Habsburgo e queria uma independência, então promove guerras contra a Espanha. Só para te dar um contexto disso aí, não é importante você decorar, não. E aí, o que o Brasil e Portugal tem a ver com isso? Teoricamente nada, mas por ser União Ibérica, ou seja, existe um outro país chamado União Ibérica, formado por Portugal e Espanha, então as duas partes pertencem, e claro que os impérios coloniais também respectivos, pertencem àquela nação União Ibérica. Então, se a Holanda entrou em guerra com a União Ibérica, ela pode invadir o Brasil de uma forma a querer provocar ou dar o troco ali para a União Ibérica. Então, como a participação dela no açúcar, que era a participação de refino e distribuição, foi ameaçada por causa da guerra, eles fundaram uma companhia de comércio chamada WIC, Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais, ou holandesa, né? Então a gente vamos fazer agora, sublinha holandesa e escreve do lado neerlandesa, com 2 E's mesmo, neerlandesa. Então você vai encontrar um terceiro nome para os holandeses, né? Então holandês, flamengo e neerlandês. Então a função da WIC era invadir o Brasil e dominar a produção de açúcar, por isso que eles vão invadir o Nordeste. Então nós temos o maior conflito da história do Brasil colônia. Eu coloquei isso em negrito, então é importante você entender. Então, assim como no caso da França, são 2 as invasões. A primeira, na Bahia, foi bem desimportante, 1624 a 25. Eles chegam na Bahia, dominam Salvador em 24 horas, com 1.700 homens. E aí, a União Ibérica manda para cá uma frota gigantesca, cheia de gente, é a chamada Jornada dos Vassalos, para libertar a Bahia. 52 navios com 12 mil homens. Aí os holandeses se rendem, e é pouca gente está por navio. Isso aí poderia ter sido mais. Depois eu vou te mostrar outros números que são mais interessantes. Então, a invasão na Bahia não deu certo. Tá? Tentaram invadir a Bahia, que não era o centro do açúcar, mas era o centro político da colônia, onde ficava Salvador, a capital da colônia, e a sede do governo geral. Né? A segunda invasão, essa é a mais importante, então destaca ela aí como sendo a mais importante. A segunda invasão, ela foi tão maior do que a primeira, em número de quantidade de homens e de frota, de estrutura, que a gente tem que trazer uma justificativa, uma explicação do porquê que ela foi tão grande assim. E a Holanda, nessas guerras com a Espanha, ela consegue uma coisa que até então foi impossível, sequestrar a chamada Frota da Prata Espanhola. O que era isso? Vocês sabem que a América Espanhola tinha muito ouro. E aí, para o sistema espanhol funcionar e não ter ouro roubado por pirata, ouro desviado em corrupção, eles criaram um sistema chamado Porto Único. Então, uma única vez por ano, de um único porto da América para um único porto da Espanha, que era Sevilha, e uma frota levando toda a produção de metal de um ano da colônia. E essa frota ela era escoltada pela marinha militar mais importante, mais poderosa do mundo, que era a marinha espanhola, chamada de Invencível Armada. Né? E então a WIC, a companhia neerlandesa, consegue sequestrar
essa frota de navios e pegar o dinheiro. E aí a Invencível Armada teve que mudar de nome, né? Porque não ficou tão mais invencível. E os holandeses financiaram a segunda invasão, tá? Segunda invasão, Pernambuco, 1630 a 1654. Então vamos lá. Antecedentes, em 1628, sequestro da Frota da Prata Espanhola, que financiou a invasão. Primeira fase da invasão, 64 navios com 3.800 homens. Por que menos gente do que os portugueses com 52 navios? Porque trouxeram mais estrutura, armamento, equipamento de construção civil, engenho, tá? Conquistaram em 1630 Olinda e o Recife, e o Nordeste do Brasil, em pouco tempo, se transformou na Nova Holanda. Tem até bandeira, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Isso aqui seria uma imagem da conquista de Pernambuco. Mas aqui, ó, essa aqui é a bandeira da Nova Holanda, que seria essa região, tá? E aí a segunda fase dessa segunda invasão é o período mais importante dela também. Essa fase é a fase do governo de um nobre chamado Maurício de Nassau, esse sujeito aqui, chamado então de período nassoviano. Maurício de Nassau, ele era um nobre holandês. A família Nassau, ela era aparentada de uma família que depois virou família real da Inglaterra, a família Orange, ou Orange para os franceses, né? Depois da Revolução Inglesa, a Bill of Rights de 1689 levou o William III ao governo da Inglaterra. Ele era primo do Nassau. O Nassau era um nobre. E ele vai consolidar o domínio holandês aqui no Brasil e fazer uma série de reformas, que são chamadas reformas nassovianas. Eu coloquei para você como principais medidas. Então vamos grifar as mais importantes. Primeira, pode grifar, venda de engenhos a crédito. Então eu falei para vocês, o engenho é um maquinário extremamente complexo. O engenho é um maquinário mais complexo da história antes de surgir a indústria. Então ele é caro. Só que o que o Nassau faz? Ao vender a crédito, quer dizer, parcelar, ele permitiu mais acesso. Então teve mais engenho, com isso mais produção, né? Segundo ponto, eu não vou grifar isso não. Ampla liberdade comercial, ou seja, o exclusivo comercial, que era aquela regra de que Brasil só pode comprar de Portugal, não vai existir com relação à Holanda. Então a gente vai ter liberdade comercial no Brasil holandês, na Nova Holanda. Expansão do plantio de mandioca. Mandioca, falei para você, pão da terra, é a alimentação básica do Brasil colônia. Agora grifa, liberdade religiosa a protestantes e judeus. Então, já tinha muito judeu aqui, veio mais ainda, então vamos fazer a liberdade, o Nassau faz a liberdade religiosa e vai se construir a primeira sinagoga do Brasil, que é essa aqui, ó, Kahal Zur Israel, lá em Pernambuco até hoje. Por dentro, muito bonita, também estilo colonial. Aqui é onde fica a Torá, né, o livro com a lei de Moisés, que os judeus leem nas suas sessões. E depois que os portugueses retomaram, chamaram a rua de Rua do Bom Jesus. Sacanagem, né? Aí, depois, virou Rua dos Judeus. Olha o período que está na data. Isso aqui é a placa da rua, tá? Eu tirei foto da placa da rua. 36 a 54, que coincide exatamente com o período nassoviano, né? Aliás, com a segunda invasão holandesa, onde está o período nassoviano. Então, reconhecem no próprio, como é que chama isso? Instrumental da cidade, né? A presença do que fez o Maurício de Nassau, né? Já chego ali. Então, liberdade religiosa a protestantes e judeus. Esses protestantes aqui eram calvinistas, grosso modo, tá? Missão científica. Ele trouxe para cá para pintar e estudar o Brasil. Médicos, astrônomos, pintores, destacando aqui o Franz Post e o Albert Eckholt. Não vou te mostrar muita coisa disso, porque não é o foco da ESA. E o último ponto que eu quero que você grife é a reforma urbana do Recife. Então, se você for lá hoje, tem a Cidade Velha. A Cidade Velha é a cidade que o Maurício de Nassau fez, né, chamada também de Cidade Maurícia. Ok? Então, esse período durou até o pedido de demissão do Nassau. Ele pede demissão para a companhia neerlandesa e volta para a Holanda. Por que ele fez isso? Porque ele é nobre, cara. Ele faz parte da família real que governa a França, a Inglaterra, a Holanda. Ele não ficou aqui no Brasil há muito tempo já. Então não tem um motivo assim catastrófico para ele ter voltado. Ele fez o que tinha que fazer e voltou, né? O problema é,
A União Ibérica durou de 1580 a 1640. O Nassau saiu daqui em 44, ou seja, Portugal tinha recuperado a sua, vou usar uma palavra ruim, mas para você entender, a sua independência. Então, a restauração portuguesa em 1640, ela começa uma guerra entre Portugal e Espanha, e isso vai refletir no domínio holandês do Brasil. Tá? Então, a terceira fase do domínio holandês, ou da invasão holandesa, é a expulsão dos holandeses. Isso tem um papel especial na ESA, porque tem super a ver com a fundação do Exército Brasileiro, pelo menos em matéria de origem mitológica, a chamada Insurreição Pernambucana. Então, a Insurreição Pernambucana foi uma revolta. O que acontece? Como a Holanda estava começando a negociar com a Espanha, aliás, voltando até um passo para trás, a Espanha negociava com Portugal a restauração de Portugal, então Portugal exigia a saída dos holandeses do Nordeste, porque era território dele. Então a Espanha negociava com os holandeses, e aí a companhia neerlandesa tinha financiado um monte de engenho para todo mundo. E aí o que ela fez? Quis executar as dívidas de forma imediata. Quer dizer, você tem 40 parcelas para pagar ainda, mas como eu estou indo embora do Brasil, pague agora. Né? E isso vai ser um estopim para a revolta. Então nós teremos uma revolta dos pernambucanos contra os holandeses. Isso gerou o que a gente chama de sentimento nativista, ou seja, não foi Portugal que veio para cá expulsar os holandeses, foram os pernambucanos. Então eles derrotaram os holandeses em duas batalhas importantes, chamadas Batalhas dos Guararapes, que são morros, né? Então, essas batalhas aconteceram com os holandeses em menor os pernambucanos em menor número, com menos equipamentos, mas por meio da estratégia conseguiram vencer, e isso gera um sentimento nativista pernambucano que criou um mito de fundação do Exército Brasileiro. Então, a insurreição pernambucana é tomada pela historiografia militar do Brasil como sendo a origem inicial, lendária, da criação do Exército, a origem do Exército. Tá? Então, isso aí é importante vocês saberem, sobretudo porque estão fazendo o concurso militar. E como acabou o Brasil holandês, então? A Holanda se rende, assina um tratado com Portugal, chamada Paz de Raia, e aí Portugal paga uma indenização, perdeu algumas terras, mas, enfim, continua e segue o jogo. Tá? Então, sobre a invasão estrangeira, era isso. Vamos aí, então, ao ponto de virada da história colonial, que é a atividade bandeirante. Já falamos disso. Já falamos. Então vamos lá. Bandeirantismo. Isso aqui é um ponto bem importante para a história de São Paulo. Em matéria de concurso militar, talvez não seja o tema mais incidente, mas tem algumas coisas clássicas que a gente tem que saber aqui. Então, qual que é a mitologia que São Paulo criou em torno dos bandeirantes? Os bandeirantes foram os grandes desbravadores do sertão, foram os responsáveis por ter aumentado o território do Brasil, daquela tripinha litorânea que era pelo Tratado de Tordesilhas para mais ou menos o que é hoje. Outra coisa, os bandeirantes encontraram ouro no Brasil. E como eles são paulistas, eles são tratados no século XVIII, XIX, começo do XX, pela historiografia como sendo uma raça superior, uma raça de gigantes. Tem até algumas histórias bem mitológicas que falavam mesmo da grandeza física, literal dos bandeirantes. Né? Eu vou te mostrar isso em algumas estátuas, esculturas e tal. Essa visão mitológica ela foi questionada na historiografia mais contemporânea, mas não é isso que a gente vai fazer hoje. Não vamos falar desse impasse, né? Porque não é o que cai na sua prova. Então, de fato, o que são as bandeiras? Expedições. E mais do que isso, são expedições que vão usar de uma condição típica de São Paulo para tentar encontrar um resultado muito específico. Então vamos colocar o contexto aqui. O que era a Vila de São Paulo?
Lembra que São Vicente era Santos, né? Falei para vocês. O primeiro engenho do Tomé de Souza foi feito lá, né? Agora, a produção de açúcar da região de São Vicente não dá para competir com a produção de açúcar de Pernambuco, por algumas razões. A mais importante delas é a distância. Se a distância é maior, o frete fica mais caro. Percebe ou não? Então, para eu exportar para a Europa fica mais caro, e para eu importar escravos fica mais caro. Então, o açúcar da região de São Vicente era mais caro que o de Pernambuco. Consequentemente, vendia menos. Então, com o passar do tempo, a colonização litorânea lá vai dar uma grande queda. E aí esse pessoal vai subir a serra e vai ocupar o Planalto de Piratini, que é onde vai ter São Paulo, né? Até hoje está lá a cidade de São Paulo. Então, foi um movimento de pobreza, de exclusão. A vila de São Paulo é uma vila pobre. Tanto é que até o século XIX, a língua que se falava em São Paulo era tupi. Era a língua geral jesuíta, que é a gramatização do tupi, né, chamado também de Nhengatu. Então, não se fala português ali, mesmo os brancos, né? Então, os paulistas não eram um ponto de prosperidade na colônia, esquece. Prosperidade aqui era Pernambuco, Bahia, né? Bahia, olhe lá, mas Pernambuco com certeza. Rio de Janeiro, fezes. São Paulo, fezes. Então, a ideia é São Paulo é pobre, é uma região marginalizada. Então, as bandeiras são expedições de urgência, de emergência, feitas por essa região marginalizada e pelo povo marginalizado que vivia ali para tentar sobreviver. Então, como é que eles vão fazer? Eles vão querer criar expedições para o sertão, para entrar no meio do mato e ver o que tem, e explorar as brechas do sistema colonial. Daqui a pouco a gente vai grifar isso. Então vamos aí. Solução de urgência para a pobreza paulista. Fruto social de uma região marginalizada. Então dá uma grifada só nesse último ponto aí. Todo mundo está virando a folha já? Grifa esse fruto social de uma região marginalizada, que vai tirar proveito das brechas do sistema colonial. Então, a lei tinha uma série de comandos e uma série de proibições. Mas a lei nunca é absoluta, né? Sempre existem aí formas de você conseguir contrapor a lei e não ser punido por isso. Até hoje tem, né? Se você quiser, não é o foco agora, mas eu consigo te explicar depois no almoço, se você quiser, como que todo cidadão brasileiro de hoje tem direito a pelo menos um homicídio sem ser preso. Eu consigo explicar isso rapidamente. Se você quiser até cometer um homicídio na hora do almoço e chamar a polícia, te solta em 10 minutos, fica em paz. Então, assim, a lei tem brechas, né? Não importa qual época, em que país, como seja. Então, cada bandeira que eu vou te apresentar, ela vai ter um motivo, um objetivo, e eu vou te falar da brecha dentro da legislação que possibilitou ela ser criada. Tá? Mas então, definição de bandeiras, para a gente fechar, o que são? Expedições para o sertão feitas pelos paulistas. Os paulistas eram pobres, marginalizados, eles queriam encontrar alternativas para viver, uma vez que o açúcar ali não dava certo. E eles vão explorar brechas do sistema colonial. Beleza? Então, primeiro tipo de bandeira, bandeira de apresamento. Escreva ao lado outras duas formas que isso pode aparecer para você nas provas. A primeira é preação, com P de pato. Preação. Preação significa capturar. Bandeira de preação ou bandeira de caça ao índio. Como o último nome que eu dei é o mais fácil, eu imagino que seja o último que vão colocar para vocês em prova. Então, bandeira de preação, bandeira de apresamento ou de caça ao índio. O objetivo aqui é escravizar indígenas. Ah, professor, mas era proibido pela lei portuguesa que vigia no Brasil. Exato. Então, eles vão explorar uma brecha. Qual era a brecha? A Guerra Justa. Então, eles vão atacar missões jesuíticas, que tem um monte de índio lá, para os índios voltarem contra eles e falar, nossa, vamos ser atacados. E vão lá e escravizam os índios. Beleza? Atacavam aldeias indígenas também. Ok? Segundo tipo de bandeira, bandeira de mineração. Coloca aí outro nome também. Prospecção. 2 Cs, né? Um C mudo e um C cedilha. Bandeira de prospecção. Então, quando começou a ficar mais difícil obter indígenas para escravizar, as bandeiras passaram a ter o foco em procurar metais preciosos.
Então, ouros, metais preciosos e também pedras preciosas. Daqui a pouco eu vou te falar um negócio interessante, que é, não pense que a mineração no Brasil foi só ouro. Não foi. A gente chega lá daqui a pouco. Pedra preciosa é um negócio muito importante para a mineração do Brasil. Qual que é a brecha aqui? A coroa não sabia que tinha ouro no Brasil, então ela não tributava. Se ela não sabe que existe, ela não põe imposto. Quando ela souber que existe, ela vai colocar imposto. Tem uma historiadora da USP, já aposentada, como é que ela chama mesmo? Marina de Melo Souza. E tem um livro dela que foi tese de mestrado dela, chamado Opulência e Miséria das Minas Gerais. E lá ela defende o seguinte, que quando os portugueses descobriram que tinha ouro no Brasil e criaram uma estrutura para tributar esse ouro, já estava acabando o ouro. Que a grande parte do ouro que tinha aqui, que era fácil de explorar, os bandeirantes sumiram com ele, não dá nem para saber qual foi o destino. Né? Então, quando Portugal chega, já é o final do movimento, de acordo com ela. Então, vamos lá. Bandeira de mineração é isso. Bandeira de contratação, coloca do lado outro nome. Ou sertanismo de contrato. O que é isso? É literalmente você pegar o bandeirante, já que tem ali uma expedição formada com muitos homens e uma estrutura militar organizada, e pedir para ele fazer alguma coisa sobre o contrato. Então, atacar uma aldeia indígena, atacar um quilombo, pegar gente que fugiu. O Quilombo dos Palmares, por exemplo, foi atacado sob contrato por um bandeirante chamado Raposo Tavares. Antônio Raposo Tavares. Então, é um exemplo, né, de sertanismo de contrato. Tudo bem? Então, oi. As entradas de categorias. Cara, tá, vamos lá. Vamos diferenciar entradas de bandeiras. A historiografia carioca não diferencia. Mas, assim, os cariocas sabem de nada. Então, na historiografia paulista, diferencia-se da seguinte maneira. Entradas seriam século XVI e são expedições oficialmente contratadas por Portugal. E bandeiras são feitas pelos paulistas de maneira emergencial para resolver a pobreza que eles estavam submetidos. Então, a grande diferenciação, além da época, seria quem está por trás. Então, Portugal não sabia das bandeiras e não estava financiando. Essa era uma brecha que eles exploravam. E aí, nas entradas, nem nas entradas, nem nas bandeiras tem tipos diferentes na prática. Porque imagina que você é um bandeirante e está andando no meio do mato. Aí você tropeçou lá e falou, nossa, isso aqui é ouro. Mas eu não posso pegar, que é minha bandeira de apresamento. Não tem isso. Então você está lá procurando ouro, passa um monte de índio. Você fala, putz, não posso escravizar, porque a minha bandeira está procurando ouro. Não acontecia, na prática é tudo junto. A gente separa para ter uma questão mais didática. Então, tanto uma como a outra, só guarda quem é que fez. Né? E aí os paulistas, por conta da questão da marginalização da região, da pobreza da região. Tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Por favor, interrompam, tá? Perguntem. Estou falando que não é um maluco aqui, vocês estão só ouvindo, o que é muito bom, mas também podem perguntar. Esse é um negócio que tem na ESA, eu particularmente acho uma besteira, mas está nominalmente lá o nome de todos esses tratados. Então vamos falar disso. União Ibérica gerou algumas consequências para o Brasil. Eu te falei para guardar principalmente duas. A primeira é a invasão estrangeira dos inimigos da Espanha. E a segunda, que a gente vai explorar agora, é o aumento territorial do Brasil. Como o Tratado de Tordesilhas passou a não ter mais sentido, uma vez que Portugal e Espanha eram parte do mesmo país, que é a União Ibérica, os limites entre as duas colônias vão se flexibilizar. Né? E a prova da ESA pede no edital para a gente trabalhar todos esses tratados territoriais que vão organizar o território do Brasil, ou da colônia portuguesa, da colônia espanhola, depois que acaba a União Ibérica. Então, depois que Espanha e Portugal se separam, de novo, como é que fica o território aqui? Porque, né, virou uma zona, cresceu bastante a área brasileira. Então agora tem que se pensar. O tratado mais importante é o de Madrid. Então destaca ele. O Tratado de Madrid resolveu o problema de Tordesilhas. É o tratado mais importante. Assinado em 1750, o objetivo dele era substituir Tordesilhas. Na prática foi o que ele fez. E ele vai criar um novo desenho, uma nova configuração territorial a partir de um princípio latino que, infelizmente, você precisa guardar, que é o uti possidetis ita possidetis. Quer dizer o quê? Quem ocupa tem a posse.
Então, Tordesilhas era uma linha imaginária, uma linha reta. Agora não dá mais para fazer isso, porque tem um monte de gente ocupando o interior da América do Sul. Então, como é que eu sei qual terra é portuguesa e qual terra é espanhola? Bom, chega lá e fala pro cara: Olha, que tal? Buenos dias, senhor. Se ele falar é português, estão lá de Portugal. Né? Então, se o cara falar espanhol, é da Espanha. Se o cara falar português, de Portugal. Quem ocupa tem a posse. Né? Uti possidesis, ita possidesis. Essa que é o princípio. Né? Então, algumas coisas aconteceram no sul do Brasil. O sul do Brasil, a região onde seria hoje Rio Grande do Sul e Uruguai, trocou de mãos muitas vezes. Lá teve missões jesuítas muito importantes, que também na ESA aparece no edital, então vou te explicar um pouquinho mais de detalhe. Sobretudo, duas em específico, Sacramento e Sete Povos das Missões. Então, Sete Povos das Missões e Sacramento eram missões jesuíticas, mas não eram obrigatoriamente portuguesas. Então, tinham padres jesuítas portugueses e espanhóis ali. E essas missões trocaram de mão várias vezes. Inclusive, teve uma revolta de indígenas lá, que chama Guerras Guaraníticas, que foi contra o domínio de portugueses na missão espanhola. Então, isso vai mudar várias vezes de mão. O Tratado de Madrid dá uma solução, mas não foi a última, que foi Portugal concede Sacramento para a Espanha e recebe Sete Povos. Isso, na prática, fazia o quê? O limite final do Rio Grande do Sul. Fazia aquele limite final. Sabe que o mapa do Brasil aqui é bem entrecortado no sul, né? Então, aquele limite final era Sacramento ficar para a Espanha e Sete Povos ficar no Brasil. E as fronteiras da Amazônia e do Mato Grosso foram também organizadas ali. Agora, tem uma série de outros tratados que a gente vai falar, que estão no edital da ESA, que vão basicamente falar sobre Sete Povos e Sacramento. Então, cara, é decoreba, não tem o que fazer. Tratado de Santo Ildefonso, 1777. Portugal recebe o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas Espanha fica com Sacramento e Sete Povos. Por isso que chama Rio Grande do Sul também, tá? Porque tem o Rio Grande, que é essa parte que Portugal pegou, e tem o Rio Grande do Sul, que seria a parte que tem os Sete Povos. Rio Grande do Norte, que seria o estado do Nordeste hoje, ele é muito mais recente. Então o nome Rio Grande do Sul vem por causa disso, tá? Então, teoricamente, dividiu o Rio Grande do Sul no meio. A parte do sul, que é a parte que tinha as missões, fica para a Espanha. Aí depois refizeram isso, com o Tratado de Badajoz. Esse tratado trouxe a posse dos Sete Povos para Portugal de novo. Então, o Rio Grande do Sul anexado ao Brasil, tal como está até hoje. E aí, o último tratado que eu só vi na minha vida no edital da ESA. A partir dele que eu descobri que isso existia, fui ler o tratado. Cara, absolutamente desimportante na história econômica, diplomática e política do Brasil. O Tratado de El Pardo. Então, esse tratado teve duas fases. 1761, brevemente, anulou o Tratado de Madrid. Mas, assim, na prática, pensar em duas coisas. Na prática histórica, o Tratado de Madrid teve algumas fases que ele não valeu. Na prática da sua prova, penso que ele valeu para sempre. Tá? É mais fácil. E aí, em 78, Portugal recebeu os Pampas Gaúchos, que seria o sul do Rio Grande do Sul, né, em troca de ilhas no Atlântico e possessões na África. Então, para que tudo isso serve? Para você entender que a fronteira sul do Brasil, o sul do Rio Grande do Sul, era uma treta violenta com a América Espanhola e com a Espanha por conta de povoamentos jesuítas com indígenas. E, no fim das contas, a coisa ficou como está hoje. Então, Sete Povos, que era a parte que coube a Portugal, é parte até hoje do Rio Grande do Sul, tem lá as ruínas, né, o IFAM tem toda essa preservação, né, e acabou aqui, beleza? Professor, Oi. o Tratado de Utrecht. O Utrecht também está aqui nesse contexto. Tem mais um, tem o de Utrecht, ele é intermediário, mas é a mesma coisa. Pegar Sacramento, Sete Povos e mudar de mão. Então, eu não sei como é que seria cobrado numa prova da ESA, porque eu só vi no edital, nunca vi questão sobre isso. Também dispõe sobre isso, mas ele vai falar sobre a região... É que assim, quando a América Espanhola, ela não é uma colônia só, né? Você tem os três grandes vice-reinos, que é México, Peru e Rio da Prata, e tem as províncias, que são capitanias gerais, né? Então, os tratados não se resumem a um território só.
Então, o de Utrecht, por exemplo, ele vai trabalhar a questão das províncias do Rio da Prata, que seria a fronteira com o Rio Grande do Sul, e a fronteira da Guiana. Mas, honestamente, eu nunca vi questões da ESA tão específicas assim. Nem o Tratado de El Pardo, isso também nunca vi. Fazer a mineração? Não mostrei as imagens do bandeirantismo. Isso aqui é um mapa bom, apesar de ser bem antiguinho. Você vê as bandeiras em setinhas. A bandeira que está em vermelho é de caça ao índio, que é a preação. A de mineração é a verde e a azul é de contrato. Tá? Então dá para você ver que o interior do Brasil ele foi descoberto, por assim dizer, pelos bandeirantes. E aqui são duas estátuas que tem no Museu Paulista do Ipiranga, dos dois bandeirantes famosos, Fernão Dias e Raposo Tavares. Tá? Então você vê como é que eles são representados como heróis. Bota, chapéu, capa, arma, quando na prática deviam ser uns pé rapado andando descalço no meio do mato, né? Nada a ver com isso. E o coitado do Borba Gato não ganhou uma estátua bonita, é um Playmobil gigante perto de uma estação de metrô bem zoada na periferia de São Paulo. Isso aqui é o Domingos Jorge Velho, que foi o cara que conquistou o Quilombo dos Palmares. Bartolomeu Bueno da Silva, em Goiânia. Isso aqui é chamado de Anhanguera também. E aqui em São Paulo, o bonito Monumento às Bandeiras. Certo? Aqui os tratados, e como ficou depois do final. Então vamos lá falar da mineração. Bom, vamos lá. Algumas coisas que precisam notar primeiro. Eu coloquei ciclo do ouro, século XVIII. Então puxa duas setinhas. A primeira você vai escrever assim: mineração no Brasil. 2 pontos. Ouro, esmeraldas e diamantes. Ouro, esmeraldas e diamantes. Não esqueça disso. Mineração no Brasil não é só ouro. Esmeralda e diamante, sobretudo diamante, tem um distrito grande chamado Distrito Diamantino. Então, ouro, esmeraldas e diamante. Na segunda flechinha, você escreve assim, regiões. Então, não pense que é só região de Minas Gerais de hoje, tá? Você coloca Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso. Certo? Então, ouro, diamante e esmeralda, e regiões Minas, Bahia e Mato Grosso. Ok? Então, como nós já falamos, a produção de ouro no Brasil começa antes de Portugal ficar sabendo. O que a gente vai falar aqui é a parte em que Portugal fica sabendo e está documentada. Então, primeira coisa, isso gerou efeitos gigantescos na metrópole. Primeiro porque Portugal estava já num processo de crise econômica e endividamento crescente com a Inglaterra, por conta de uma série de tratados que os dois tinham. Um deles, que é um exemplo interessante para a gente falar, é o Tratado de Mitre, chamado também de Tratado dos Panos e Vinhos, por meio do qual Portugal se comprometia a vender vinho para a Inglaterra numa tarifa preferencial, num preço preferencial, em troca comprava panos. Interpretações desse tratado, a gente tem que separar historicamente. Primeiro, a Revolução Industrial, que é que vai trabalhar com a indústria têxtil, ela aconteceu na metade do 18, então 1748, 1750. O Tratado de Methuen é anterior. Então, até a Revolução Industrial, o Tratado de Methuen não era um grande problema. Pelo contrário, Portugal conseguia exportar muito vinho. Até o vinho português era uma coisa mais nobre do que ter sido manufaturado. Depois da Revolução Industrial, é que o negócio fica desvantajoso para Portugal, né? Na colônia, os efeitos foram, primeiro, o deslocamento populacional e administrativo do Nordeste para a região Centro-Sul, ou então que seria o Sudeste hoje. A gente fala Centro-Sul por causa de Mato Grosso e de Bahia, tá? Tanto é que o Rio de Janeiro virou a capital do Brasil em 1763. Né? Então a mineração ela vai servir também como um grande ponto de articulação e de comunicação entre áreas da colônia que não se comunicavam, não se interligavam antes. Então, por exemplo, o Nordeste com São Vicente, com o Sul, não se interligavam. Né? Então a gente vai ter algumas atividades que vão ser importantes para isso, mas, grosso modo, é com a mineração que essas áreas vão ter uma maior integração. Sociedade e economia.
Ponto importante da mineração. O ouro de Minas Gerais, nessa época, é um ouro de superfície, chamado ouro de aluvião. Então, esse ouro se acumula na superfície do solo, não é um ouro de profundidade, ou então nas margens dos rios. É um ouro de fácil extração, fácil exploração, certo? Com isso, nós temos uma consequência. Se ele é um ouro de fácil exploração, ele se esgota mais rápido, porque a gente pode explorar com mais efetividade, né? Faltavam tecnologias de exploração, faltavam técnicas, enfim, mais efetivas, isso vai se desenvolvendo com o tempo. Uma coisa que não aconteceu durante essa época da mineração, mas durante a mineração do Brasil no século XX aconteceu, é a bomba d'água. A bomba d'água é uma invenção inglesa da Revolução Industrial. Então, quando você começa a aprofundar a mina de ouro para pegar o ouro que está mais profundo no solo, você encontra um lençol freático e a mina começa a vazar água. E torna impossível o trabalho lá. Tem que ter uma bomba d'água para bombear essa água para fora. Isso nessa época não existia. Então, quando os caras estão aprofundando a exploração e a mina faz água, acabou. É só um século depois que isso vai ser possível. Tá? A sociedade ela é altamente miscigenada. Então, a população baiana, sobretudo, era majoritariamente negra. Quando esse pessoal migra para a região das Minas, né, que não é só Minas Gerais, como falei, Minas, Goiás, Bahia, Mato Grosso, né, essas regiões todas vão ter muito escravo negro e é uma sociedade que vai ter muito mulato. Além disso, a minoria de brancos, né? Os escravos da época, eles eram usados como mão de obra para a extração do ouro e, sobretudo, aqueles que trabalhavam nas minas de profundidade vão sofrer com doenças que são típicas desse tipo de ofício. Então, disenteria, malária, infecções, é uma condição de higiene muito precária. O cara ficava ali, talvez, dias embaixo de uma mina subterrânea, né, com ar ruim, respirando muito pó de minério, né, então não tinha banheiro, né, então faziam ali no próprio local as necessidades. E aí, como tem lençol freático perto, é uma água para você tomar, e a água está tudo suja de dejeto porque o pessoal está usando, aí vem as doenças, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto importante, dá uma grifada nisso, eles podem se tornar faiscadores e comprar liberdade. O que quer dizer isso? Faiscador é o nome que se dá para o minerador autônomo. É tipo o MEI da época, sabe? Minerador MEI. Ele não tem uma... É só ele, o filho, no máximo. Ele não tem lá escravos, estrutura, ele vai lá sozinho, né? Então, essa questão do escravo liberto poder comprar a liberdade, se tornar um faiscador é interessante porque o escravo tinha uma vida útil pequena na mineração. Ele durava de 12 a 14 anos. Não de idade, tá? Não estou falando que tinha criancinhas. Tinha, mas não é isso que é o contingente de trabalho. É de anos trabalhados. Então durava de 12 a 14 anos, em média. Então, até era estimulado isso no escravo. Quando você encontrar o ouro, cara, dá uma furtada, né, no nariz. O ouro tem pó, né? Orelha, come, depois procura nas fezes e vai juntando esse ouro. Quando você tiver a quantidade de ouro, que é o preço que você custou, você vai no senhor e você compra a sua liberdade, né? A pergunta que você pode fazer é, mas por que o senhor não falava aqui? Você está me roubando ouro, seu desgraçado? Está aqui duas porradas na cara, vou pegar esse ouro que é meu e continua sendo escravo. Por que ele não fazia isso? Não, o cara estava doente já, né? O escravo até conseguia juntar o peso que ele valia. Lembra? O escravo custa caro. Então, o cara ali estava doente, estava acabado. Ele pegava o dinheiro de um escravo novo e podia trocar o velho pelo novo, entendeu? É como você pegar um carro velho na concessionária e trocar por um carro zero e não pagar nada. Porque o carro velho fez Uber sozinho e conseguiu se emancipar de você, sabe? Então é uma lógica meio assim, pô, puta negócio pro cara, né? Então acontecia essa questão da libertação. E isso foi um negócio interessante porque esses homens negros, homens e mulheres negras, eram acolhidos por ordens religiosas católicas, por exemplo, Nossa Senhora dos Homens Pretos, e essas ordens acolhiam eles, davam alimentação, davam ali algum trato medicinal e levavam eles para outros centros urbanos que as ordens existiam para poder arrumar emprego, trabalhar e tal. Então tinha uma destinação, né?
Bom, se forma uma estrutura toda paralela à mineração, que vai ser formada por profissionais liberais, ou seja, profissional liberal é todo aquele que não trabalha como empregado e não é funcionário público. Tá? Então, qualquer um que não seja empregado nem funcionário público. Então, negociantes, advogados, artesãos, burocratas, militares, certo? E aí se formam ao redor da mineração grandes centros urbanos. Por exemplo, Vila Rica, que seria Ouro Preto, hoje Mariana, Congonhas, Diamantina, né? Uma região bem bonita ali de Minas Gerais, divisa com Bahia, divisa com Rio de Janeiro também, tem Bichinho, que é uma cidade muito bonita ali também, fica perto do sul de Minas, quase indo para o Rio. E também uma manifestação cultural e artística típica da região, que é o Barroco Mineiro. Aí aqui a gente pode lembrar de alguns nomes, como Aleijadinho, Mestre Ataíde, que vão trabalhar escultura de pedra-sabão, pintura em madeira, né? É um negócio bem interessante. Beleza? Bom, para a gente poder encerrar a mineração. Eu falei para vocês que Portugal não sabia do ouro, por isso que não tributava. Então, quando começa a tributar, começou a conhecer. Então, como é que o tributo era feito? Primeiro, o tributo por excelência, né? O grande tributo da mineração é o quinto. Então, 1/5, 20% de tudo aquilo que se produz é pago como imposto. O quinto, ele é proporcional, porque a porcentagem é proporcional. Né? 20% de 10 bilhões e 20% de 1 são números diferentes. Né? Então, quanto mais o cara produz, mais o cara paga de imposto. Não percentualmente, mas em valor absoluto. Acontece que ninguém gosta de pagar imposto. Então, nessa época, os caras também estavam sonegando, nessa época também desviavam ouro. Então, Portugal encontrou alguns mecanismos para poder burlar esse migué dos brasileiros não querer pagar o imposto. Né? Isso aqui eu chamava de quinto dos infernos também, né? Um imposto muito alto, 20%. Hoje a gente paga no imposto de renda 27,5% e ninguém virou Tiradentes para fazer revolta ainda. Eu estou esperando surgir. Mas, enfim. Então, esse imposto é o imposto da mineração por excelência. Capitação, com esse I, capitação, vem de per capita, de cabeça, no latim. Né? Então, é o imposto que brevemente substituiu o quinto e ele incidia sobre as pessoas que não eram mineradoras. Então, por exemplo, o cara que tinha lá um comércio, uma hospedaria, um cara que tinha uma feira comercial itinerante, esse cara não pagava quinto, porque ele não produzia ouro. A captação tentou ser mais abrangente. Então, todo mundo que tinha ali uma cabeça de escravo, produtivo ou não, tinha que pagar esse imposto. Né? Não durou muito tempo. O que acontece para resolver o problema da tributação é a criação das casas de fundição. O quinto retorna, mas com algumas condições. Então, se cria uma lei. O ouro não pode circular em pó e não pode circular em lasca. Só pode circular no Brasil em barras de ouro seladas com o emblema real de Portugal. Só que não se preocupem, para você conseguir esse tipo de material é de graça. É só ir na casa de fundição e levar o ouro que eles fundem de graça para você. Só que vão tirar o quinto. Então esse foi o imposto mais efetivo. Tá? Então essa regra, com o selo real previsto em lei, ela vai garantir um pouco mais de arrecadação no quinto. O problema é, os caras ainda assim sonegavam o ouro. Então, por exemplo, vamos supor que o cara produziu no mês 200 quilos de ouro. Ele vai lá na casa de fundição e leva 30. E o resto do ouro, o que ele faz? Não pode circular, não vale nada se não for barra, selada com o selo de Portugal. É assim, cara, ouro é ouro, né? Se encontrar ouro da Mesopotâmia hoje em algum lugar, é ouro, vale até mais se for da Mesopotâmia, porque tem valor histórico, né? Mas ouro é ouro. Então o cara escondia em algum lugar, uma hora vai valer alguma coisa. Né? Escondiam em quê? Na arte. Né? Então altares folheados a ouro, altares com peças de ouro, aquele negócio de santo do pau oco, que era estátuas de madeira que eram ocas por dentro, o cara escondia ouro lá, escondia ouro. Então a coroa, percebendo isso, ela vai criar o imposto final, que é a derrama. A derrama seria a cobrança forçada do quinto em atraso. Ou seja, eles tabelam o preço do quinto. O quinto não era mais proporcional, 20%. O quinto passa a ser 100 arrobas anuais, que dá 1,5 toneladas, se não me engano. Então, era muito ouro. E a cidade tinha que pagar aquilo. E aí, mas eu produzi só 30 quilos de ouro esse ano, como é que eu vou pagar 1,5 toneladas? Portugal respondia, olha, filhão, eu sei que você está escondendo em casa. Então,
Ou você pega das porcarias que vocês desviam, escondem e pagam o imposto, ou eu vou entrar na sua casa com agentes públicos, policiais, né, da época, da coroa, e vou achar o teu estoque de ouro clandestino e vou apreender. Né? Então a derrama nunca foi cobrada. Toda vez que ameaçaram cobrar derrama, o quinto em atraso foi magicamente pago. A única vez que marcaram uma data para derrama, aconteceu uma revolta chamada Inconfidência Mineira. Por causa disso. Tá? Que a gente trabalha daqui a pouco. Beleza? Mas guarda, o quinto é o imposto da mineração por excelência. Beleza? Deixa eu respirar um segundinho para você respirar também. Então vamos aí ao final do sistema do período colonial com a crise do sistema. Você tem que ver aqui dois grandes períodos, que é o período das revoltas e o período joanino, né? Então vamos lá. Revoltas coloniais. Temos dois tipos de revoltas coloniais. As revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. Revolta nativista, existem 6 milhões. Então, assim, eu coloco para você no material umas 3 ou 4, que são as mais famosas em questão vestibular. Mas, assim, se o cara quiser inventar uma revolta lá para te cobrar, o Enem fez isso uma vez com a revolta do Vintém, no Rio de Janeiro. Ninguém sabia o que era, mas também não precisa saber, não importa. Se você guardar a definição, você acerta a questão. Então, o que são as revoltas nativistas? Revoltas locais que vão discutir alguma medida do rei de Portugal em relação a alguma coisa da cidade. Então, ela não está discutindo independência. São revoltas locais contra aspectos do sistema colonial e elas não contestam, não defendem a independência. Eu escrevi isso para você aí no primeiro item, não foi? Cadê? Aqui, ó, movimentos locais, grifo locais, de contestação a aspectos, grifo aspectos, do sistema colonial. Aí no item de baixo, não pregam a independência. Grifa isso. Então, via de regra, nenhuma delas deu em nada. Tá? Via de regra é isso. Pode ser que o rei tenha feito alguma coisa para beneficiar um dos lados da revolta, mas, na boa, sabendo a definição, se resolve qualquer questão disso. Tá? Então, a mais importante das que eu coloquei para vocês é a Guerra dos Mascates. Mas vamos passar uma a uma aí para não ficar em branco. A primeira que eu te coloquei foi Beckman. Maranhão, 2 irmãos, os irmãos Beckman. Então, quais são os motivos da revolta? Motivos locais. Motivos que não interessam a ninguém fora da cidade onde os caras moravam. Então, nós temos... deixa eu seguir a ordem que eu coloquei para vocês aí, porque o material que eu estou na minha mão está diferente. A questão da escravização indígena era proibida por Portugal. E Portugal, ao proibir a escravidão indígena, ele caía numa certa contradição, porque apesar de não usarem como escravos, os jesuítas usavam os indígenas como mão de obra. Não era escravo, você não podia comprar, não podia vender índio, mas eles usavam como trabalho... Lembra que eu falei para você no começo da aula de hoje? Como é que chama? Compulsório, isso aí. Então, os caras ficaram putos por conta disso, né? Porque era proibido usar o indígena como escravo, mas, na prática, o jesuíta usava. Então, a revolta é dada por isso, né? Não dá em nada. Depois, Guerra dos Emboabas. Essa foi na mineração, na região mineradora. Quem descobriu o ouro foram os bandeirantes, que eram paulistas, né? Mas depois que descobrem o ouro, chega um monte de gente lá para querer explorar. Então os paulistas mandam para o rei essa reclamação. Pô, peraí, a gente descobriu aqui, agora tem um monte de gente, esses estrangeiros, esses emboabas, quer dizer, esse povo que não é daqui de São Paulo querendo explorar, como é que a gente faz? O rei resolve, todo mundo explora. Me pagando imposto, amigão, pode mandar até a Xuxa explorar, não importa. Né? Então essa é a Guerra dos Emboabas. Aclamação de Amador Bueno, em São Paulo. Acho que eu nem coloquei essa aí, coloquei? Aclamação de Amador Bueno. Uma revolta em São Paulo também contra os jesuítas que tinham indígenas nas missões como mão de obra. Viram para um vereador chamado Amador Bueno e fala: Amador Bueno, quer ser o rei de São Paulo? Ele fala: não, acabou a revolta. Então, de novo, movimentos locais que contestam aspectos regionais. Não tem nada a ver com pensar em nação, pensar em Brasil. É problema local. Né? A Guerra dos Mascates entre Olinda e Recife é uma mais importante porque Olinda era uma cidade tradicional, ricos fazendeiros,
ela era uma cidade oficialmente constituída nos termos legais da época. Quer dizer, ela tinha um governo municipal, uma Câmara Municipal e um pelourinho. Pelourinho é uma região da cidade onde se punia violentamente e publicamente os escravos. Então, se uma cidade não tem Câmara Municipal, ela não era uma cidade nessa época. Então, Olinda era uma cidade e Recife não era. Então, Recife pagava impostos para a Câmara de Olinda. E Recife tinha os mascates, que eram comerciantes, palavra indígena também, né? E aí, o que acontece? Recife, por ordem real, é elevado à condição de vila, então vai ter um governo próprio, e, portanto, vai arrecadar os tributos para a própria cidade, e o pessoal fica puto com isso, e começa uma guerra, inclusive envolvendo pedidos ao rei para que se cancele a elevação de Recife como vila. No fim das contas, se mantém, Recife continua como vila e Olinda tem que chupar o dedo de raiva, né? Então, novamente, movimentos locais, por questões locais. Vou inventar agora uma revolta. No Ceará, na cidade de Quenguenhen, teve lá um sujeito que fez uma revolta porque estava contra o preço da mandioca na cidade. Me fale que tipo de revolta é essa. Acabei de inventar isso. Você sabe, movimento local, contestação, é nativista. Você não tem que saber todas, não dá para saber todas, ninguém sabe todas, porque tem milhões. Então, não contestou o sistema colonial em si, não pregou república, não quis criar uma constituição, não tem base iluminista, não quis independência, é nativista. Tá? E aí temos as emancipacionistas. São 3, mas 2 mais importantes, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Então, definição, são movimentos. Aí talvez a gente tenha que complementar um pouquinho o que eu escrevi para você no material. Complementa assim, são movimentos regionais, de composição social diversa. Você entende a diferença de local para regional? Local seria o quê? São José dos Campos. Regional poderia ser o quê? Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, né? É um pouco maior já, né? Então são regionais, o estado, a província toda, né? Que questionam o sistema colonial. Então vão questionar de fato a colonização e vão pregar a independência. Certo? Aí temos 2 grandes exemplos, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então vamos a elas. Inconfidência Mineira. O problema é o seguinte, o ouro teve um período de auge durante o conhecimento e a tributação portuguesa em torno de 15, 20 anos. Depois o ouro entra em crise, porque como é ouro de aluvião, esgota rápido. Então Minas Gerais vai se converter numa região onde tinha fazenda mista. O que era fazenda mista? Era uma fazenda onde se explorava ouro, mas também plantava cana, tinha engenho, tinha agricultura, tinha pecuária, o cara fazia de tudo, fazenda mista, né? E aí a crise do ouro vai levar a uma crise na própria estrutura social mineradora da região de Minas Gerais. A produção cai, mas ainda existe o quinto tabelado para se pagar. Não se consegue pagar o quinto tabelado, portanto se marca a derrama. Né? Então a derrama vai ser a causa imediata da revolta. Né? Essa revolta ela vai ter influência da independência dos Estados Unidos, que foi em 1776, para quem não lembra. A Constituição Americana é de 1787, a revolta foi em 89, então uma influência muito grande do liberalismo, do iluminismo americano, né? E ela vai ser liderada pela elite da cidade, sobretudo a elite que era mineradora. Né? O sujeito mais conhecido, que é o Tiradentes, não era membro da elite, ele era um militar de baixa patente, mas vai ser a cara da revolta para nós por conta da história que se criou depois da República. Né? O lema da revolta era liberta, que será tamen, que significa em latim liberdade, ainda que tardia. Inconfidência quer dizer revolta, inconfidentes quer dizer aqueles que estavam fazendo a revolta eram membros da elite. Então, propostas. Independência, agora puxa uma flechinha aí, de Minas Gerais. Não é independência do Brasil. Por quê? O conceito de Brasil não existia. O conceito de criar uma nação não existia. E se pensar nos Estados Unidos, eram 13 colônias, e as 13 colônias ficaram independentes, e durante 1776 a 87, as 13 colônias criaram um país chamado Estados Unidos. Então, aqui não tinha nenhum exemplo
de querer transformar o Brasil inteiro numa coisa só. Né? Isso é uma invenção republicana. Quando a República vai querer encontrar heróis para a República ou para a independência numa época anterior. Tá? É uma revolta, então, que não tem consenso quanto à abolição. Não estou dizendo que ela é contra a abolição, nem que ela é a favor. Tinham vozes dos dois lados, mas a revolta em si não teve uma posição clara. O movimento não começa, ele é sufocado antes de começar. A elite é presa, grande parte dela é deportada para Angola, onde também foram membros da elite lá. E aí o Tiradentes sofre a pena exemplar, que é esquartejamento depois do enforcamento. Né? Então o Tiradentes não é um mito da época colonial, mas sim da República, quando se inventa um passado do Brasil e quer se criar uma história a respeito disso. Vamos fazer a baiana rapidinho que dá tempo. Conjuração baiana. Aqui nós temos um outro contexto. Né? Nós estamos 1789, é o ano que começa a Revolução Francesa. Mas a Inconfidência Mineira aconteceu antes. 1798, a Revolução Francesa estava acontecendo há algum tempo já. Isso vai influenciar a Bahia. Então, razões. Temos aqui duas crises, né? Não só a crise do ouro, mas também a crise do açúcar, que levou a população da Bahia a migrar para a área de produção do ouro. Lembra que os holandeses, quando saem daqui, eles não vão abandonar a produção de açúcar, passam a fazer ela nas Antilhas, na América Central, sobretudo no Haiti. Isso derruba o açúcar brasileiro. Né? Então, a Bahia, que era um grande centro produtor, estava em crise econômica. Aqui nós temos uma outra composição social dos revoltosos, não é elite branca, que nós temos mulatos, escravos e profissionais urbanos que são, de fato, brancos. Então nós temos, dá uma destacada nisso aí, uma composição social bem mais heterogênea. Né? Influências, iluminismo, já falamos disso, independência americana, também já falamos disso, adiciona só uma aí, por favor, independência do Haiti. A Revolução Haitiana foi feita entre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, e ela foi uma revolta de escravos. Alguns autores chamam de guerra social. Então isso vai influenciar bastante aqui o modelo da Bahia. Por isso que nas propostas temos também diferenças. Além de independência e república, dá uma grifada a abolição. Então, para comparar a Conjuração Baiana com a Inconfidência Mineira, você pode usar dois pontos bem claros, que é composição social. E Inconfidência Mineira é de elite. Conjuração Baiana é heterogênea. E outro ponto é a questão da abolição. Inconfidência Mineira não chegou a um consenso. Já na Baiana é abolicionista. Tá? O movimento também não chega a acontecer, ele é sabotado. Como não é um movimento de elite, as penas são muito mais impositivas. Né? Então, 49 prisões e 4 mortes exemplares. A morte exemplar seria o enforcamento seguido do esquartejamento. Tá? Então, essas duas revoltas, elas mostram não o prenúncio da independência, elas mostram a crise do modelo colonial. O que vai começar a colocar o Brasil na trilha da independência é o período joanino, que está aí no próximo material, né? Transferência da Corte para o Brasil, beleza? Então, a gente trabalha o Império hoje à tarde, para amanhã a gente focar em República, certo? Gente, brigadão.